Olá, pessoal, tudo bom? Bem, hoje nós vamos entrar no conteúdo sobre sistemas lineares. Vocês já estão acostumados a resolver sistema, né? Geralmente o 2 por 2, método da adição, mas existe também método da substituição. Desculpa, existe também o método da substituição, o método da comparação, né? E o método geométrico, que é montar o gráfico, tudo. Mas hoje nós vamos ver alguns sistemas 2 por 2 e também 3 por 3. Eu acho que isso que vai mudar aí a nossa nova matéria vai ser sistema, quando tem três equações, três incógnitas, tá? Bem, vamos ver algumas maneiras aí, vou compartilhar o livro, e vocês vão ver que não tem muita novidade não, é algo que vocês já conhecem bem. Capítulo 17, só localizando vocês aí, capítulo 17, página 408, sistemas lineares. Tá? Então, nós vamos ver equações e sistemas lineares, matrizes associadas a um sistema linear, escalonamento, discussão de um sistema linear, sistema linear homogêneo. Ok? Então, primeiro, equação linear. Ó. Andréia, o que é equação linear? Uma equação de primeiro grau é uma equação linear, tá bom? Andréia conferiu o saldo do seu cartão escolar de transporte e verificou que tinha R$ 120. Na cidade em que mora, a passagem de ônibus custa R$ 3, a de metrô R$ 2,50 e a de trem custa R$ 2. Com esse saldo, quantas viagens ela poderá fazer nesses meios de transporte? Uma situação como essa pode ser traduzida para a linguagem matemática. Para isso, representamos os valores desconhecidos, as incógnitas, por meio de letras, e as relacionamos com as informações do enunciado. Se x, y e z são, respectivamente, o número de passagens de ônibus, de metrô e de trem, então podemos escrever a seguinte sentença: R$ 3 vezes x, R$ 3 por cada passagem de ônibus, mais 2,50 vezes y, 2,50 é cada passagem de metrô, mais R$ 2 vezes z, z é cada passagem de trem, é igual a 120. Simplificando, 3x mais 2,5y mais 2z igual a 120. Isso é uma equação linear com três incógnitas. Então, dependendo de quantos ônibus ela vai pegar, ela vai poder pegar tantos metrô e tantos trem. Uma está dependendo da outra aí, tá? Toda equação com a forma A1x1, um número com x, A2x2, outro número com x, ou y, pode ser outras letras, tá? Aqui o x1 está representando x, o x2 está representando y, o x3 está representando z, e assim por diante. É igual a b, um número constante, em que A1, A2 e A3 e b são números reais conhecidos. X1, X2, X3, etc., são números desconhecidos, é denominada equação linear. Na equação linear acima, A1, A2 são os números reais, chamados de coeficiente das incógnitas da equação ou coeficientes numéricos. X1, X2, etc., são as incógnitas. A1, X1, A2, X2 e assim por diante são os termos da equação. Então, nessa equação, nós temos três termos. 3x, primeiro termo, 2y, segundo termo, 2z, terceiro termo. E b é chamado de termo independente, porque está depois do igual, é o termo que não está com nenhuma letra, nenhuma incógnita. Uma enopla, uma quantidade de n's, ou seja, uma sequência ordenada de números reais, que colocados respectivamente no lugar de x1 e x2, torna a verdadeira a igualdade dada, é a solução da equação. Então, olha aqui nesse exemplo aqui, ó. A sentença linear 2x, 3x, 2,5y e 2z igual a 120, que consideramos acima, é uma equação linear.
Então, existem alguns números que são, que se eu jogar aqui, vai poder resolver esse problema. Esses números são a solução da equação. Essa equação tem mais do que uma solução, tá? Por isso que eles chamam uma ênupla, uma quantidade de números que eu colocar aqui que vai resolver isso, essa igualdade. Ok? Então, aqui, ó. 3, 2,5 e 2 são os coeficientes, que está junto com as incógnitas. X, Y e Z são as incógnitas. 3x, 2,5y e 2z são termos, e o 120 é o termo independente. Uma das soluções seria 20, 20 e 5. 20 ônibus, 20 metrôs e 5 trem. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 2,5, 50. 5 vezes 2, 10. 60 mais 50, 110. 110 mais 10, 120. Mas tem outros, ó. Se você pegar 16 ônibus, 16 metrôs e 16 trem, também vai dar 120. Se você pegar 25 ônibus e 18 metrô e não andar de trem, nenhum trem, então são 3 das soluções. Quantas tem? São 3 de suas várias soluções. Então, como tem 3 incógnitas, eu teria que ter 3 equações para ter uma só solução. Isso tem que estar sempre equilibrado. Como tem 3 incógnitas, mas só uma equação, para cada vez que eu variar a quantidade de x e a quantidade de y, eu vou achar uma quantidade de z e vice-versa. Tá? Então, existem diversas respostas nessa equação. Em uma equação linear, cada termo não independente tem uma única incógnita, cujo expoente é sempre 1. Assim, então é tudo do primeiro grau, tá? Assim, as equações 3x ao quadrado e a equação 4x vezes y são exemplos de equações que não são lineares, ok? Então, isso não é linear. Para ser linear, tem que ser do primeiro grau, ok? Não pode ter x vezes y aqui, ó, senão ela se torna do segundo grau. E também não pode ter elevado ao quadrado, elevado ao cubo, ok? Agora, considere a equação linear. Raiz de 2x menos 3y igual a zero. Zero. Nela, o termo independente é zero. E uma de suas soluções é o par 0, 0. Quando o termo independente B de uma equação linear é igual a zero, ela é denominada equação linear homogênea. Nesse caso, o par ordenado 0, 0 sempre vai ser uma das respostas aí para a equação, onde dá zero no final aí. Nesse caso, o 0, 0 sempre é uma solução da equação linear homogênea. Então, para ser homogênea, tem que estar igual a zero, o zero depois do igual, ok? Equações equivalentes. Duas equações são equivalentes quando têm as mesmas soluções. Por exemplo, ó, 2x menos y igual a 4 e 10x menos 5 igual a 20, você percebe que uma é 5 vezes o valor da outra. 2 vezes 10, 2 vezes 5, 10. 1 vezes 5, 5, 4 vezes 5, 20. A resposta da primeira vai ser a mesma resposta da segunda. O par ordenado 3 e 2 é uma solução das duas equações acima. Então, elas são equações equivalentes. Ó, 3x menos y igual a 1. E menos 9x mais 3y mais 4 igual a 1. Se você calcular aqui, ó, você vai ver que a solução da primeira é igual à solução da segunda. X mais 3y menos e igual a menos 7. 2x mais 6y menos 2e igual a menos 1 igual a menos 15. Nesses três exemplos, toda solução da primeira equação é a solução da segunda e vice-versa. Então, vamos supor aqui, né, se eu pegar resolver isso aqui. 3 vezes 2, 6. 6 menos 5, 1. Então, o parzinho 2 e 5 é solução. Se eu jogar o 2 e o 5 aqui, também vai ser solução. Menos 18 mais 15 dá menos 3. Menos 3 com mais 4 dá 1.
Então, a solução dessa aqui, que é o x valendo 2 e o y valendo 5, é a mesma que dessa aqui com o x valendo 2 e o y valendo 5. Quando acontece isso, nós chamamos de equações equivalentes. Na realidade, aqui ele está querendo lembrar a gente de que eu posso multiplicar ou dividir uma equação por um número que não é que me for conveniente, que não muda o valor. É o que a gente faz para resolver as equações pelo método da adição. Sistemas lineares. Definição. Acompanhe a situação. Em uma lanchonete, os pastéis têm preço único e os sucos também. Um rapaz pagou R$ 11,60 por 5 pastéis e 3 sucos, 3 copos de suco. E o outro pagou R$ 7,20 por 3 pastéis e 2 copos de suco. Qual o preço do pastel e do suco? Representando por x o preço do pastel e por y o preço do suco, eu posso escrever 5x, 5 pastéis, mais 3 copos de suco, 3y, igual a 11,60. Na outra, 3 pastéis, 3x, mais 2 copos, 2y, igual a 7,20. Você monta um sistema linear, 2 por 2. Temos, assim, um sistema de duas equações lineares, com duas incógnitas. De maneira geral, denominamos sistema linear de m equações com n incógnitas a todo conjunto de equações na forma onde tenha várias incógnitas e várias equações. Ok? Aqui ele está mostrando de uma forma generalizada, né? X, Y e um número. X, Y, outro número. X, Y, Z e outro número. Então, vai ter várias incógnitas e várias equações. Isso é chamado de sistema linear. A gente está acostumado a ver assim, 2 por 2, né? Duas incógnitas, duas equações. Mas pode também ter outras 3 por 3. Né? Aqui, mais para frente, no exemplo, deixa eu adiantar um pouco aqui, para vocês verem que aqui no exemplo tem ABC, ABC, ABC. 3 incógnitas e 3 equações. Então, duas incógnitas, duas equações. 3 incógnitas, 3 equações. Se tiver 4 incógnitas, eu vou precisar de 4 equações e assim por diante. Ok? Todos são sistemas lineares. E para a solução de um sistema linear, ele vai relembrar aqui o método da adição. Para determinar o valor de x e y que satisfazem as duas equações no sistema do exemplo anterior, vamos aplicar o método da adição. Ele multiplicou a linha de cima por 3, a linha de baixo por menos 5, para cancelar o x. Ok? Multiplicando a linha por 3, 15x, mais 9y, igual a 34,80. Multiplicando a segunda linha por menos 5, menos 15x, menos 10y, igual a menos 36. Cancelou o x, ficou menos y, igual a menos 1,20. Y igual a 20. Aqui ele somou, tá? 15 com menos 15, 0. 0x, some o x. 9 com menos 10, menos y. 34,80 com menos 36, menos 1,20. Depois, substituindo y por 1,20 na primeira equação, temos isola, né? Está lá 5x mais 3y igual a 11,60. Substituindo no lugar do y o valor de 1,20. Vai cair na equação 5x mais 3,60 igual a 11,60. Passa para cá, ficar menos 3,60. Vai dar 5x igual a 8. X igual a 1,60. Logo, o pastel custa 1,60 e o suco custa 1,20. O par ordenado 1,60, 1,20 é a solução do sistema. Nesse caso, só tem uma solução, porque está equilibrado, duas incógnitas e duas equações. Então, esse sistema só tem uma solução. O conjunto de todas as soluções de um sistema é chamado conjunto-solução do sistema ou conjunto verdade. No exemplo, solução igual 1,60 e 1,20.
A ênopa dos números reais, que satisfaz todas as equações do sistema, é denominada solução do sistema linear. Sistemas lineares equivalentes são sistemas que têm a mesma solução, tá? Dois sistemas que admitem o mesmo conjunto de solução são ditos equivalentes. Então, se aqui, ó, a resposta desse aqui é o número 1 e o número 2, e a resposta desse número também é o número 1 e o número 2, eles dizem que são equivalentes. Observe que esses sistemas são equivalentes, embora as equações que os formam não sejam. Então, não é porque um sistema é diferente do outro que ele pode ser ou não equivalente. O que define se ele é equivalente é se a solução de um também é a solução do outro. E aí nós temos alguns exemplos, tá? Exercícios resolvidos, que são os nossos exemplos, que nós vamos ver aqui, exemplo 1. Depois, na outra página, vai ter mais alguns exemplos aí para a gente poder estudar, tá bom? Então, não é uma matéria que a gente já conhece, eu só vou pedir para a gente prestar bastante atenção nos exemplos para a gente poder tirar qualquer dúvida que possa acontecer. Então, retomando os exemplos aqui, deixa eu compartilhar novamente com vocês, para a gente continuar a parte dos exemplos, tá? Aqui está bem carregado, está bem lento. Ok, então, em um mesmo sistema cartesiano, construa o gráfico das seguintes equações lineares. Então, ó, x mais y igual a 10. Você escolhe alguns valores para x, vê quanto que vai dar o y, né? Quando x é 3, y é 7. Quando x é y, opa, desculpa, gente. Quando x é 3, o y é 7. Depois tem outro, x menos y igual a 4. Chutou alguns valores, né? 2 vezes 0, 0. 0 menos 1, 2 carros. A quantidade dos de tonelada usadas na conexão dos 3 tipos de carro está na tabela. Daí ele coloca lá, né, a quantidade que é usada em cada carro. Se for 6 toneladas de tipo A2, 9 toneladas de tipo A3, qual o total de construir? Então, 3, 4, como ele colocou como A e C. Seja A, B, os de carro. Y, Z, A e C. Carro A, carro B, C. 2A mais 3B mais 4B deu um total de 26 toneladas, que é do tipo A1. Primeira linha, primeira equação. Depois, 1A mais 1B mais 2C deu 11 toneladas do tipo de aço 2. E por último, 3A mais 2B mais 1C é igual a 19 toneladas. Montou 3 equações e tem 3 incógnitas. Aqui criou um sistema 3x3. Isso é novidade, né, para a gente, porque a gente não está acostumado a trabalhar com o sistema 3x3. Uma das maneiras, né, existem outras, existe uma que a gente vai ver mais para frente, que a gente chama de escalonamento, que eu acho que é a mais prática, mas a gente vai ver mais para frente, então a gente não vai ver hoje. Nessa daqui, qual vai ser a ideia? Você transformar uma 3x3 em uma 2x2. Fazendo o quê? Olha o que ele vai fazer. Ele vai isolar o A na segunda equação e depois vai substituir na primeira e na segunda. Então, ele vai fazer o sistema de substituição para cair numa de adição. Ele vai usar 2 métodos. Ele vai primeiro usar o método da substituição para criar uma 2x2 para resolver pelo método da adição, tá? Então, essa é uma das maneiras. Não é a única, tá? Mas é uma bem interessante que a gente usa
eu vou passar para vocês aqui o exemplo, vamos fazer junto aí para vocês entenderem melhor. O vídeo deve estar ficando meio cortado, não sei porquê. De repente a máquina ficou bem lenta aí. Eu acho que como tem vários arquivos abertos, ela vai ficando um pouco lenta aí na gravação do vídeo. Então, ó, vamos lá. 2A mais 3B mais 4C. Deixa eu abrir aqui a nossa lousa. Só um minutinho, tá? Vamos lá. 2A mais 3B mais C igual aqui. Então, isolando 2C. Meio detalhe. B com B. Isso aqui. Negativo. Mais 4 no lugar é igual. Volta no começo ao menos 2 vezes A. O A vale 3, né? Carros do tipo C1 foram 3, carros do tipo C2 vale 4 e carros do tipo C3 vale 2. Num total de 9 carros. Ok? E no exemplo 3, ele vai falar que os sistemas são equivalentes. X vale 1, Y vale 1, só que aqui está menos 1. Como está menos 1, vai ficar M valendo menos 1 e N valendo menos 1. Tá? Porque eles são equivalentes. Eles fazem o vídeo e assistam o vídeo. Façam os exercícios, né? Eu vou estar online no Meet, tanto hoje quanto amanhã, para que a gente possa tirar a dúvida de vocês aí nesse novo conteúdo de sistemas lineares. Combinado? Muito obrigado. Até a próxima aula, pessoal.